Quinta-feira, 13 Sim. de junho, trabalhadores portuários de todo o Brasil estarão mobilizados contra o projeto de lei 733/2025, que ameaça o modelo público dos portos e coloca em risco direitos históricos da categoria. Em Paranaguá, a manifestação será marcada por uma grande caminhada organizada pela Frente Intersindical de Paranaguá, com o apoio de sindicatos urbanos e da Prefeitura Municipal, por meio do prefeito Adriano Ramos. A concentração será a partir das 8 horas da manhã, em frente ao portão 5 do Porto Dom Pedro II, onde entram os trabalhadores portuários avulsos, TPAs, em frente ao ponto da estiva. A caminhada segue pelas ruas centrais até o Palácio São José, sede da Prefeitura. Confirmada a presença de trabalhadores e dirigentes sindicais do setor portuário, autoridades municipais, incluindo o prefeito Adriano Ramos. O que está em jogo com a PL 733/2025? O fim da exclusividade dos TPAs, extinção dos órgãos que organizam a mão de obra nos portos, enfraquecimento dos sindicatos, terceirização e precarização do trabalho nos portos. O ato é pacífico e nacional e busca alertar a população e as autoridades sobre os riscos que esse projeto representa para o trabalho digno nos portos brasileiros. Rádio Litoral Sul FM, por meio do Departamento de Jornalismo, estará lá desde as 7 da manhã acompanhando a mobilização para manter você informado. Vamos acompanhar o trabalho de reportagens do Ciro Gimenez, imagens do Danilo Carlo e da Luísa Camargo. Está marcada para amanhã uma movimentação nacional de todos os sindicatos da Orla Marítima em todo o país. Mais uma manifestação contra o PL 733, que tramita no Congresso Nacional com o objetivo de retirar direitos históricos das categorias portuárias por todo o país. Em Paranaguá vai acontecer uma caminhada que sai aqui da onde nós estamos, do Palácio Dom Pedro II, entrada dos portuários em direção até a Prefeitura de Paranaguá. Essa caminhada contará, inclusive, com a presença do prefeito municipal Adriano Ramos. Prefeito, falar um pouquinho desse movimento que as entidades sindicais estão fazendo e também o apoio que a Prefeitura Municipal de Paranaguá, na sua gestão, vem dado constantemente desde que o senhor assumiu a gestão. É um movimento importante, é uma caminhada que vai iniciar a concentração às 8 da manhã aqui em frente ao portão de entrada dos TPAs. É um movimento que se faz necessário, que no Congresso Nacional tramita uma PL 733, que quer simplesmente tirar a exclusividade do trabalho dos TPAs, dos estivadores, arrumadores, consertadores, conferentes, trabalhadores bloco e vigias. Nós não podemos permitir. Todos nós reconhecemos o valor desse trabalho, o trabalho portuário dos TPAs aqui para os portos do Brasil. E falando de Paranaguá, do Porto de Paranaguá, que é o porto, pelo 5º ano consecutivo, o porto mais eficiente do Brasil, isso se dá pela mão de obra qualificada desses trabalhadores portuários avulsos aqui nos navios, aqui que atracam aqui nos berços aqui do Porto de Paranaguá. Então, a Prefeitura Municipal, eu como prefeito, a Fabiana como vice-prefeita, secretários municipais, vereadores da Câmara Municipal, todos nós estamos mobilizados para poder caminhar de mão dada junto com os sindicatos, porque essa exclusividade, esse direito que eles têm, que foi conquistado, esse direito foi conquistado deles poderem continuar atuando nos portos do Brasil, não deve ser retirado. Não é um projeto de lei que vai acabar com essa mão de obra qualificada, essa mão de obra que tem mais de 100 anos oferecendo serviços nos portos do Brasil. Então, estamos empenhados em poder caminhar junto com os sindicatos nessa caminhada pacífica, como sempre foi os sindicatos, ordeira, tudo bem, Zico? Em benefício dos trabalhadores portuários avulsos. Perfeito. Quando o senhor fala caminhar junto, literalmente, né? Na segunda-feira, na reunião em que prevê a constituição de um conselho sindical, os sindicalistas pediram para que o senhor recebesse, após caminhada, lá na sede da Prefeitura, no Palácio São José, o senhor imediatamente disse que não só ia receber, como vai caminhar. Realmente está dentro. Separou a agenda de amanhã de manhã para caminhar com sindicalistas. Exatamente. O pedido da intersindical é que nós os recebêssemos na prefeitura com o término da caminhada. Eu falei, não, eu quero caminhar junto, porque a cidade respira porto, nós vemos a atividade portuária.
Todo o trabalho que é executado por esses TPAs, todos esses recursos que eles recebem através do trabalho, é deixado na cidade, é gasto com a nossa economia, é a pipoca que é comprada, o cachorro-quente, é o mercadinho, é o mercado, é o Uber, todas essas atividades, esse dinheiro faz girar a nossa economia, então nós temos que fortalecer o trabalho dos sindicatos. Já estive em Brasília, com a Intersindical, estarei quantas vezes for necessário para estar lá, para brigar pelos sindicatos. Temos mobilizado deputados federais do estado do Paraná para caminhar conosco, porque isso é muito sério. Eu quero agora falar para você que mora em Paranaguá, para que você entenda que o nosso comércio depende exclusivamente da manutenção do trabalho, exclusividade do trabalho desses TPAs. Isso afetará, se acontecer, e nós não vamos permitir que aconteça, diretamente a economia de Paranaguá. Hoje, eu vou dar um exemplo aqui simples. O Sindicato da Estiva, ele atende na sua assistência à saúde cerca de 4 mil pessoas. 4 mil pessoas, né? 4 mil pessoas. Isso somente a Estiva. Somente a Estiva. Chega perto de 20 mil. 20 mil pessoas. Vocês já pensaram? Essas pessoas eles têm um plano de saúde próprio que atende essas pessoas. Imaginou essas pessoas saírem desse plano de saúde porque não vão ter condições de poder manter, engrossando as filas da UPA, dos postos de saúde? Imaginou o que significa, de forma negativa, o caos para a cidade? Você já pensou o nosso comércio, que muitas vezes é aquecido pelo trabalho deles, que eles investem na cidade, deixam o dinheiro na cidade? Já pensou esses trabalhadores, da noite para o dia, não têm mais os seus trabalhos garantidos? O que vai acontecer com a nossa economia? Então isso é muito sério, por isso eu quero que toda a população de Paranaguá entenda que esse movimento é legítimo, por isso tem nosso total apoio. Obrigado, prefeito. Quero aproveitar aqui a presença de membros da Intersindical e conversar com o Antunes, que é presidente do Conferentes e vice-presidente da Intersindical de Paranaguá, falar desse momento importante. O Antunes que tem estado muito em Brasília e acompanhado as movimentações das federações. Já aconteceu uma greve de 6, outra de 12 horas, e desta feita, nesta sexta-feira, portanto, em Paranaguá, se optou por uma caminhada para chamar a atenção desse absurdo, dessa aberração que pode vir a ser que é o projeto de lei que pode vir a lei a 733 de 2025. Vice-presidente e presidente Antunes, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa ação de amanhã. Bom, primeiramente, quero saudar todos os nossos ouvintes, todo o pessoal que está assistindo aí o programa, e agradecer ao prefeito pela presença aqui, a vice-prefeita. Como é bom a gente ter um prefeito e uma vice-prefeita que entendem a necessidade da sua população, a necessidade dos seus trabalhadores e, acima de tudo, que entendem o impacto extremamente negativo que pode ter sobre o município, sobre a economia de Paranaguá, a retirada dos direitos dos trabalhadores portuários avulsos e também dos trabalhadores portuários. Nós estamos falando de milhares de famílias que serão afetadas por um projeto de lei extremamente perverso com os trabalhadores. Ele não só retira direitos, mas ele tira a fonte de renda, ele retira o trabalho de todo mundo. Nós estamos falando de um projeto de lei que traz precarização, que traz a extinção de categorias de trabalhadores portuários. Então, esse movimento de amanhã, que é uma grande caminhada que haverá em todas as cidades portuárias do Brasil, ele será uma manifestação definida pelas 3 federações de trabalhadores portuários, com o objetivo de demonstrar a toda a população de que nós precisamos ter todos os cidadãos das cidades portuárias engajados conosco nessa luta. Não são só os trabalhadores que perdem, Ciro, é toda a cidade, são todos os munícipes que vão perder caso haja essa imensa precarização e caso esse pacote de maldades que está previsto no projeto de lei 733 de 2025 seja aprovado tal qual se encontra hoje numa comissão especial na Câmara Federal. Então, esse movimento de amanhã, ele tem o objetivo de alertar a população, de trazer a população para o nosso lado, porque essa é uma luta de todos nós, é uma luta de todos os trabalhadores, é uma luta de todos os comerciantes e todos os empresários de Paranaguá. Perdendo os trabalhadores portuários, perdem todos.
Muito bem. Eu conversei aqui com o prefeito municipal Adriano Ramos e também com o vice-presidente da Intersindical, presidente dos sindicatos conferentes. Aqui você consegue observar a unidade do pessoal, o presidente Nando da Estiva, presidente Rodrigo Vagnoni do Sintraporte, presidente Marcos Ventura Alves dos Vigias Portuários e também o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que não tem, os seus associados não têm a ver com o Porto, mas demonstra dessa forma, a partir justamente dessa união dos sindicatos que vai acontecer nos próximos dias através da criação do Conselho Sindical de Paranaguá, hipotecando, dando todo o apoio também os sindicatos da área urbana de Paranaguá aos sindicalistas de Paranaguá e de todo o país contra o PL 733. Jornalismo Litoral Sul, o que você precisa saber. Litoral Sul FM e também ao Danilo Carlo, que esteve nas filmagens, e a Luísa Camargo também. A consideração da passeata será amanhã a partir das 8 horas em frente ao portão 5 do Porto Dom Pedro II, onde entram os trabalhadores portuários avulsos, os TPAs, em frente ao ponto da Estiva. A caminhada segue pelas ruas centrais até o Palácio São José, sede da Prefeitura.